Meus irmãos, tudo na paz? Então, lembrando que sábado nós vamos ter agora a Santa Ceia às 9, 14 e 18 e domingo 7 cultos de Santa Ceia, 7, 9 e 11, comigo, com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas, e o nosso Deus cumprindo a boa promessa dele. Nós temos que prestar atenção, mas muito com atenção mesmo, do que Deus fala. Às vezes nós queremos fazer força física. A obra de Deus não tem nada com a força física, ela é feita no Espírito. Quando a gente ouve a palavra e crê, começa todo aquele processo de bênçãos que nós precisamos. Quando ouvimos e não cremos como devemos, a gente deixa de receber as bênçãos do Senhor Deus, ainda que fiquemos o tempo todo pedindo assim: Deus, ajude-me, me dê a tua bênção, mas nós não estamos fazendo como Jesus ensinou. Eu estava pregando numa cidade, eu não lembro mais qual, eu falei assim: eu nunca vi na Bíblia Sagrada que teve um caso sério de doença, e Jesus disse: pessoal, o negócio aqui é sério, discípulos vão dar as mãos que vamos orar. Deus, manifesta o teu poder, todo mundo tremendo ali. Nunca vi isso. No futebol você vê os pessoal jogando foguinho no inimigo, fica todo mundo assim, né? Na igreja, às vezes, tem pessoa que faz isso também. Isso não existe, pessoal. Você tem que usar o que Jesus disse, está lá em João 13,15. Eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Nós estamos estudando essa semana o caso da figueira que Jesus amaldiçoou lá em Marcos capítulo 11. Ele estava com fome, foi procurar fruto, e a Bíblia diz que não era tempo de figos. Mas como é que ele foi procurar se não era tempo? Ele sabe de tudo, muito mais do que a gente, mas nem se compara o que ele sabe. Ele sabia que a figueira tinha de reconhecê-lo como o criador dela. E se ela quisesse produzir um fruto para ele, era só querer que o poder de Deus entrava nela e produzia o fruto. Mas ela frustrou o Senhor. Ela não deu fruto. E o Senhor virou-se para ela e disse: nunca jamais alguém comerá algum fruto de ti. Essa declaração é uma maldição, porque não ia comer mais. Acabou a vida dela. E foi embora. O interessante de notar é que Jesus não parou 1 quilômetro depois e disse: deixa eu ver como é que está a figueira. Às vezes nós fazemos isso. Deixa eu pôr o termômetro se a febre saiu. Se nós oramos sério, saiu. Deixa eu ver se resolveu aquele problema. Amigo, se você orou com fé, o problema se resolveu. Então, nós não sabemos o que é fé, nós não sabemos. Bom, aí, amanhã seguinte, está voltando os discípulos com Jesus, e o Pedro viu, ele sempre falava mais do que os outros: o Senhor, olha ali a figueira que o Senhor amaldiçoou-se, ela secou das raízes até as folhas. E Jesus então dá mais outra lição bonita. O que Jesus fez? Jesus virou para eles, versículo 22, que já vimos aqui, e estamos no 23, mas temos que começar por aqui. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Eu tenho interpretado essa palavra como mantenha a fé em Deus, que manter é ter. Você pode ter uma coisa, mas se você não mantiver aquilo na sua posse, você não terá. Mas missionário, se Deus me deu uma bênção, o diabo pode me roubar? Vamos para Apocalipse 3, versículo 11, quando Jesus estava falando sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, para quem conhece da Bíblia, é a igreja necessária, é a igreja que eu quero ser membro, que você deve ser membro, porque elas ocuparam um espaço de tempo. Teve a igreja, começa desde a primeira lá, a dos apóstolos, até chegar a de Laodiceia. E a de Filadélfia também teve o tempo dela, mas ela tem todas as 7 estão em todos os tempos. Você encontra a igreja da apostasia no dia de hoje, que é a de Laodiceia, você encontra a Filadélfia, que é a igreja padrão. No versículo 11 do capítulo 3, ele fala o seguinte para essa igreja: eis que venho sem demora. Na hora que o pai falar: filho, está na hora, ele já está preparado. Não quer dizer que ele vem rapidinho, não. Deus sabe, só Deus sabe, o pai, somente o pai. Olha como é que a coisa é segredo. Jesus disse que ele não sabe quando. Só o pai sabe.
E às vezes tem pessoa aí, comedor de arroz com feijão, que gosta até de vez em quando falar umas mentirinhas, disse que Deus revelou o dia que Jesus vai vir. Por favor, não dá nem para ouvir essa pessoa mais, tem que fechar o ouvido. Porque se ele diz que ninguém sabe, nem ele, nem o filho, quanto mais um Rzinho por aí. Quer dizer, a gente não é nada, irmão. Nós somos aqui por misericórdia. E tem uns que acham prosa. Eles acham que eles não estão sendo, vamos dizer assim, recompensados pelo que são. E levantam o narizinho, são mais importantes que todo mundo, e depois vão dar com os burros na água. A Bíblia manda: quem deve se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo certo nos exalte. Ele vai preparar a gente, se nós formos humildes. O momento certo Ele exalta. E não adianta querer adiantar o tempo, fazer tudo para poder conseguir. Isso é besteira. É agora ou nunca. Prefiro nunca, porque se não é agora, se é agora ou nunca, Deus não te preparou para o agora, preparou para o nunca. Então prepare e aceite o nunca. Aí aqui ele diz: eis que venho sem demora. Agora, o que mais que ele diz aqui? Guarda o que tens. Agarre o que você tem. Mantenha. Mas para que eu vou fazer isso? Para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmãozinho, esse ensinamento da figueira é muito importante. Isso aqui eu falo que são 5 passos para você ter a bênção. Primeiro passo que ele está dando para nós aqui: tem de fé em Deus. Mantenha a fé em Deus 24 horas por dia. O dom de Deus, ele é irrevogável. Ele não pode revogar, mas você pode perdê-lo. Se eu não guarda, se você guardar, se você agarrar, mantiver com você, a qualquer hora vem um problema sério. Momentinho, qual é a sua decisão? Momentinho, deixa eu chegar aqui a uma conclusão, vou orar a Deus agora. Orar o quê? Não é pedindo uma direção. Deus, me refresca, o Senhor já falou comigo, porque eu já sei o que fazer. Nós nunca somos pegos de surpresa. De antemão, Deus já preparou as boas obras, que nós andemos nelas. Mas às vezes a gente perde a bênção. Me perdoe as irmãs, mas eu tenho visto muito homem perder bênção por causa das irmãs no ministério. Toma as decisões mais birutas que sejam, principalmente querer mandar no marido. E a Bíblia diz que não é assim. O marido é o chefe da família, assim como Cristo é o chefe da igreja. O dia que Cristo deixar de ser o cabeça da igreja, o marido vai deixar de ser o cabeça do lar. Mas eu vou ficar em submissão? Pergunta a Deus. Se ele está fraco, assuma o lugar com respeito, mas não para dizer agora quem manda sou eu. Hoje, 4 horas da manhã, eu estava mandando uma mensagem em outra língua para uma pessoa de outro local. E citei fato como esse, porque está meio parado na vida. Às vezes o homem de Deus para porque Deus quer que ele medite, até que venha a revelação, e a esposa tem que ser paciente, tem que se colocar no lugar dela e não no lugar do Espírito Santo. Bom, vamos voltar aqui à palavra. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vão tomar. Agarre o que você tem. Deus deu um dom, esse é meu dom. Deus, eu estou com dificuldade, o que eu faço agora? Eu não estou sabendo usar. Vai meditar naquilo que Deus já falou com você, porque tudo que acontece já está na Bíblia. O Senhor Deus tem presciência. Ele sabe tudo que vai acontecer comigo e com você, e com qualquer pessoa. Não tem ninguém que seja um Zé sem importância, como algumas pessoas dizem. Todo mundo é igual. E não tem nenhum Zé importante também. Todos nós somos Zé na presença de Deus. Mas tudo está escrito. Se nós nos rendermos a Ele, buscarmos a Ele e formos fiéis, Ele vai abrir o entendimento e vai dar para nós. Estou com um problema, Ele mostra. Aí o que eu faço? Vou agarrar. Então ele diz: tem de fé em Deus. Mantenha a fé em Deus ligado. A fé lhe liga a Deus.
É o meio de comunicação com Deus, não tem outro. É o sofrimento? Não. O sofrimento vem quando você não está bem na fé. Então mantenha a fé em Deus, mantenha. E essa fé vai lhe ligar ao Senhor. Aí o Espírito Santo move dentro de você, já sei, Senhor, vou determinar agora. Pode ser até a distância. E funciona. Tem que falar mais sobre isso. Recém-casado, não, já estava uns anos casado. Casei em 73, isso foi em 85. Então eu tinha 12 anos. Não sei como aconteceu. Não sei se foi eu que passei para a dona Madalena ou se foi transfusão de sangue. Todos os meses, parecia as visitas normais, enchia de caroça aqui na axila dela. E às vezes passava para mim também, um pouco. A médica disse para mim: seu Soares, eu não sei o que eu faço, tem que ser verdadeiro. Que eu já pedi todo o exame de sangue e não descobre que vírus é esse. Ainda não tinha AIDS, podia até ser. Não estou falando que foi, estou dizendo, não tinha. Aí, como é que ele fazia para sair aquilo? Ela dava uma vacina, se alguém é médico, sabe o que eu estou falando, antipiogênica. Ela disse, não cura, mas ela tira de circulação uns dias. E eu dava essa vacina nela. Às vezes estava viajando, eu já comprava na farmácia e aplicava. A doutora faz quando vier. Aí melhorava. E eu estava pregando nos Estados Unidos, eu estava numa fé, tinha acabado de descobrir a determinação. Aí liguei e ela disse, olha, não estou podendo nem fechar os braços. Veio violento. Mas me deu uma ira que eu estava orando sobre aquilo. Foi, Deus, é agora. Quem puder ajuda o missionário. É agora, Deus. Eu estou aqui em Nova York, está 8.000 quilômetros de distância lá no Rio de Janeiro. Vai funcionar agora. Eu disse, Satanás, eu não lhe devo nada, não vou nem pedir perdão a Deus que eu não pequei. Se eu tivesse pecado, eu pediria perdão a Ele, e Ele me perdoaria, não teria nada, mas eu não devo nada a você. Pois eu exijo agora, presta atenção, em nome de Jesus você vai sair da minha mulher lá no Rio com esses negócios, esses caras, e nunca mais vai voltar. E sai de mim também, ainda fiz assim, ó. Em mim não, e nem nela. Aí, depois liguei para ela assim, descanse que já está feita a obra. Nunca mais voltou. Irmão, o negócio é sério, agarra o que você tem. O que eu tenho? Eu tenho a fé em Deus, que Deus me deu para estar em ligação com Ele. Eu aceitei Ele, eu passei a ser filho dEle. Você passou a ser filho. Se não aceitou, você está atrasado. Aceite hoje, se converta e seja uma bênção. Como é que Ele não vai me dar a ferramenta necessária para eu ficar de pé? Eu vou ficar agora curvado, o inimigo metendo nas minhas costas, como diz na minha terra, na cacunda, e metendo a roseta ali na minha costela, e com o chicote daqui e dali, como se eu fosse o cavalo dele. Está amarrado, você não é cavalo dele, ninguém é cavalo dele. Nós somos libertos por Cristo, e Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É palavra dele. Eu não posso crer diferente, essa é a fé que Ele me deu. Guarda o que tens. Ah, então pode roubar? Pode. De vez em quando eu recebo pergunta assim, o senhor disse que o diabo pode roubar aquilo que Deus me deu? Não, não disse, quem disse foi Jesus. Falando para a igreja de Filadélfia, a igreja mais espiritual das 7. Tudo, pessoa que entende da Bíblia, eu sou da igreja de Filadélfia, todo mundo quer ser dela. Mas graças a Deus que as pessoas estão abrindo os olhos. Mas ali Jesus disse, eis que vem sem demora, uma coisa, a hora que chegar, eu não atraso um segundo, o Pai falou, é agora que eu cheguei, e vai se abrir e fechar, quem não estiver preparado, perdeu. As virgens, 10 virgens, 5 loucas e 5 sábias, as sábias entraram, as loucas não entraram. E não vai entrar, muitos que onde você virgem loucos não vão entrar. Tem que estar preparado, coração puro, nenhuma maldade, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, olhos puros. Eu não tenho olhos puros, eu olho para uma pessoa, desejo, então vou orar a Deus para Ele purificar, porque eu preciso estar desse jeito.
Estou falando de eternidade, não é de 20 anos, você estando aqui bem, não. É daqui milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de anos. Veja, multiplicado pelo mesmo número, trilhões de anos. Nunca mais vai acabar a felicidade. Nós somos eternos, irmãos. O espírito humano é eterno. Quando o homem ou a mulher se uniu, produziu uma criança, produziu um ser eterno. Prepare essa criança para encontrar Jesus e não entrar nessa Sodoma e Gomorra que virou a nossa sociedade hoje. Coisa tá séria. Os professores conseguiram, há muitos anos atrás, as autoridades do mesmo ponto, ensinar que menino pode ser menino e vice-versa, que pode fazer o que quiser, que não tem problema. E estão fazendo, pessoal. A gente que é pastor ouve as confissões, mas está desse jeito. E coisas vergonhosas que a Bíblia diz para não fazer, fazem normalmente. Está acontecendo. Sodoma e Gomorra, nossa mocidade está nessa. Tem que resgatar essa mocidade, tem que pregar mais sério para eles. Porque quando você fala pensando que assim, estão rindo. Sei tudo isso de prática. Nós vamos guardar o que nós temos, que é a missão que Deus nos deu para fazer. E vão fazer essa missão, segurar essa fé. Tem de fé em Deus, agarre a fé em Deus, segure, a fé é sua, é para você vencer. Aí Jesus diz o seguinte: por quê que você tem que agarrar a sua fé? Tem, porque em verdade vos digo, olha aqui, ele que é a verdade está jurando pela verdade. Porque em verdade eu digo, ele está dando a sua palavra pela verdade. Pois em verdade eu digo que qualquer que disser a este monte, pois a coisa mais improvável de lhe ouvir. O monte é um amontoado de terra, areia, saibro, uma porção de outros minerais, pedra, não sei lá mais o que, faz um monte. Em verdade, se alguém disser a este monte, está falando físico, não está aqui simbólico não, que claro que a gente pode usar para qualquer simbólico, mas se for um monte físico necessário para sair, e alguém tiver guardado a fé em Deus, agarrado à fé e não soltado, ele ou ela poderá dizer ao monte, o que eu diria ao monte? Ergue-te e lança-te no mar. Aí vem outra instrução que já vimos no último culto, e não duvidar em seu coração. Ele sabe que é possível duvidar. Ele sabe que a maioria duvida. Você está pregando e a pessoa está falando com você, não é assim, eu não creio desse jeito, problema dela. Eu estou falando o que Deus está dando. Eu quero fazer o que eu sei que é certo. Agora, se a pessoa não quer, e tem muitos sabichões por esse mundo afora, acham que todo mundo é bobo, que os homens de Deus se consagram à toa, que Deus os levantou à toa, e depois não sabe a solução do problema delas qual é. Então não pode duvidar no coração. A dúvida desliga você de Deus. A dúvida desfaz tudo que você planejou, que você preparou, que Deus lhe preparou para você fazer. Mas se não for, não vai ser. Você já errou. Aí agora vem o quarto passo, que esse é um dos mais importantes. Mas crer que se fará aquilo que diz. Você pode ter feito tudo certo. Você, agarrou a fé, segurou, você falou um monte, não duvidou. Mas se você não crer que vai se fazer o que você diz, fazer por quem? Pelo poder de Deus. Ele está envolvido na coisa. Ele honra a palavra dele. Mas crer que se fará o que você disser, não é o que Deus disse. O que Deus disse, quer você crer ou não, vai acontecer. Ele crê no que ele falou. Eu tenho que crer naquilo que eu vou falar, em nome dele. Eu vou dar uma ordem, eu sou responsável pela minha palavra. Se eu não falo, eu estou no pecado de omissão. E se eu falo, mas não creio, eu estou no pecado de ser um idiota. Porque se eu estou falando em nome de Jesus, como é que não vai acontecer? Agora vem aquela explicação que eu tenho dado. Eclesiastes 8, versículo 5. Isso aqui é de muita importância, para você não errar. Então eu falo e acontece. Não, você tem que estar em comunhão com Deus. Eclesiastes é depois do livro dos Provérbios. É Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Aqui diz assim o seguinte. Tem duas mensagens nesse versículo. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Verdade verdadeira.
Mas tem que guardar o mandamento. Não experimenta. Nenhum mal, nenhum fracasso, nenhuma derrota. Em outras palavras, não tem demônio no inferno, nem um chefe deles, o Satanás, que consegue derrotar quem guarda o mandamento. Guardou, não experimentará nenhum mal. Mas não guardou, vai experimentar. Quem guardar o mandamento, não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O tempo de agir. Você está na presença de Deus. O último menino lá de casa foi outro menino. Deixa eu citar os meus exemplos, que é melhor que eu citar os dos outros. Pelo menos eu sou responsável pelo que eu falo 2 vezes. Falei e estou citando que foi lá em casa. O menino mais novo lá de casa, o Felipe, nasceu nas costas dele uma verruga. E ela foi crescendo, era igual uma couve-flor. E a dona Madalena disse: você não vai levar isso ao médico? Você quer ouvir o que o médico vai falar? Você sabe que verruga igual couve-flor tem quase toda a possibilidade de ser o que nós não gostaríamos que fosse. E está crescendo. Estava igual essa falangeta aqui, ó, tamanho assim. Ele já tinha vergonha de tirar a camisa para ir à piscina. Ele ia de camiseta. Que todo mundo tivesse lá dele, colega, o que é isso? O que é isso? Aí tinha que explicar que era uma verruga. Aí vinham os outros: mas está parecendo uma couve-flor, se eu fosse vocês e tal. E eu estou me preparando. Em oração. Um dia chegou a hora, o sábio discerne. Eu cheguei assim: Felipe, tira a camisa. Por quê? Vai acabar esse negócio agora. Tirou, eu pus o dedo e falei assim: verruga, nunca mais. Eu devia ter fotografado. Naquele tempo não tinha esses telefones que fotografa na hora. Tinha que mandar revelar filme, mas devia ter feito isso. Presta atenção que eu estou falando aqui para você não perder. Estou citando exemplo à toa, não. Jesus criava até história chamada parábola para a pessoa entender. Aí ela começou a murchar. E foi murchando. E foi murchando. Depois caiu. Ficou a pinta. Hoje não tem nada. Seria uma história bonita. Eu não fiz isso aqui. Mas, irmão, o sábio discerne o tempo e o modo. O sábio não pode ser idiota. Mas Deus, eu orei. Você está falando com um idiota? Você está falando com o homem, o ser que sabe todas as coisas. Você orou, você fez certo. Você continua crendo. Discernirá o tempo e o modo de fazer a coisa. As palavras que vai usar. Chega o momento, é o do basta. E você manda e acontece. Aí eu podia te contar outros testemunhos, mas não quero que sua fé fique na minha palavra, quero que sua fé fique na palavra de Deus. Ele diz: tem de fé, agarre a fé, não perca a fé. A fé lhe liga em Deus, lhe protege, lhe guarda. Porque o Senhor, Ele diz que é o nosso escudo. Ele também é um fogo consumidor. Então, quando eu estou ligado nele, eu estou escudado por Ele, protegido por Ele. Não vai tocar, não vai acontecer. E quando eu oro e determino, o fogo está queimando. O sábio discernirá o tempo e o modo. Chegou o momento. Eu vou abrir uma loja disso. Não faça isso. Ora a Deus primeiro. É isso que você deve ser, porque é por causa da sua especialização. Você tem especialidade para comércio? Comércio é muito difícil. Na pandemia, o que faliu de gente não foi brincadeira. E vários falaram comigo. Vinham aqui falando: missionário, eu sou engenheiro, eu tinha 23 anos, vim passar um mês na casa do tio, ele me levou para o restaurante, eu gostei, eu fui ajudando, depois ele me vendeu o restaurante, agora eu estou falido. Eu tenho funcionários, eu estou faturando tanto por mês, quase ninguém vai lá, e estou pagando tanto. O que eu faço? Foi tem que buscar Deus. Aí orientei com aquela palavra que veio no coração. Não é para todo mundo não, pessoal. A pessoa às vezes está um tempo bom, está ganhando, mas não sabe aplicar, depois perde tudo, fica tudo vazio. E às vezes tem que investir. Bom, deixa isso para lá, vamos ficar aqui agora. Agarre a palavra do Senhor, a fé. A fé é para agarrar, guardar. Mas está sempre ligado com ela. Não, isso não vai prosperar não. Sempre positivo. Nem um segundo na vida é negativo. Positivo na palavra. Deus falou. Põe Deus em ação, meu irmão. Aí você repreende em nome de... Você fala ao monte, repreendendo. Deu uma bronca no monte.
ergue-te daqui e lança-te no mar. Pode ser o seu problema, o que for. E não duvidar em seu coração, terceiro passo. O quarto, mas crê que se fará aquilo que diz. Mas não está fazendo, mas você tem que crer. Ué. Abraão, Deus prometeu que seria pai de muita gente. E a mulher não engravidava. E a mulher chegou aos 40, a mulher chegou aos 50, não tem mais jeito. Deve ter entrado na menopausa. E foi, mas Deus estava. Aí um dia ele reclamou com Deus: Senhor, o meu herdeiro vai ser o meu servo, o mordomo, o Damasceno. Como é que pode isso? E Deus disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu não tenho problemas. Em outras palavras, se eu não operei até agora, por culpa sua. Ele deve ter dito: me ajuda, eu não estou entendendo. Vou te dar os 2 segredos que você não aprendeu ainda. Ande na minha presença e ser perfeito. Mas perfeito como? Naquele andar, naquela promessa. Agarra a sua fé, agarra a revelação. Ela é irrevogável. Você vai vencer com ela e Deus vai lhe dar a vitória. Amém? Deus é bom, pessoal. Irmão, Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Vamos ficar de pé que eu quero orar com vocês. Você em casa, aproveita agora. Olha, fecha os olhos, Pai. Em de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. E amém. Senta, por favor. Depois você dá o testemunho para o pastor Jaime, hoje ou outro dia. Mas Deus fez coisa grande aí. E você que está em casa, faça o que você não podia fazer, procure a bênção, conclui o que ela chegou, telefona para nós e conte.